A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez de volta pelo canal A Voz da Bíblia para mais um vídeo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Antes de lermos no livro do Salmo, no capítulo 7, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, o seu like e compartilhar o vídeo, fazer seu comentário, para que essa palavra chegue também a outras pessoas, em nome de Jesus. Salmo 7, o versículo de número 11 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Está vendo? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas inflamadas ou as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Aqui Deus está, meus amados, nos alertando através desta palavra e revelando aqui a situação do mundo atual. Ele está fazendo aqui, mostrando para nós quem ele é, o poder que ele tem para trazer justiça e juízo sobre esse mundo pecaminoso, terrível, que estamos vivendo no meio dele. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus, ele é justo, tão justo, que ele não condenará o justo com o ímpio. A Bíblia diz outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ele salva e ele também dá sentença aos desobedientes. Ele é um juiz justo, ele julga com equidade, com sinceridade, com justiça. Ele também é um Deus que se ira todos os dias. Ele é um Deus amoroso para quem se humilha. Ele é um Deus misericordioso para quem o busca. Ele é um Deus misericordioso para aqueles que se curvam diante dele e reconhecem os seus pecados e as suas falhas, se arrependem dos seus pecados e se voltam para ele. Ele é um Deus amoroso, misericordioso. Mas ele é um Deus também que se ira contra aqueles que não se humilham, contra aqueles que são rebeldes, contra aqueles que não se curva diante dele para o adorá-lo, não reconhece ele como Deus Todo-Poderoso, como Deus vivo, que não agradece pela vida que ele deu, pela água que ele toma, pelo pão que ele come, pela saúde que Deus o deu para ele, que Deus o dá todos os dias.
pelo sono que Deus dá para dormir. Tem pessoas que são tão ingratas, que elas não glorificam ao Senhor, elas não reconhecem que Deus é acima de tudo, é que Deus que dá tudo, é que Deus que sustenta Ele em tudo. Deus é que sustenta a sua vida, Deus é que sustenta a sua família, Deus é que te dá o fôlego, a respiração, Deus é que te dá o sono, Deus que te dá saúde para trabalhar, Deus que faz a terra produzir o alimento, Deus é que, resumindo, Deus é que dá tudo para nós, o pão, a água, tudo. E o homem continua na sua mentira, no seu erro, no seu engano, na sua prostituição, na sua idolatria, no seu pecado. E não se rendem ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz, Deus é um juiz justo. Ele, de maneira nenhuma, ele vai julgar, ele vai condenar o justo com o ímpio. Ele vai fazer uma separação. Outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele é um juiz justo e ele se ira todos os dias. Se o homem se não converter, se o homem não se converter e não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Lá no Apocalipse 19, a Bíblia diz que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, ele vai descer com poder e grande glória. E ele tem uma espada afiada na sua boca. Ele vai destruir o ímpio com o sopro da sua boca. Ele vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. Quem lê esse versículo não consegue entender. Mas Deus está falando aqui de tempos futuros, que vai acontecer agora no final da tribulação, quando Jesus descer com ira, porque o cálice dele, da ira de Deus, está completando. E no final da tribulação, Deus vai fazer uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque aqueles que se arrependeram, reconheceram Ele como Deus, como Senhor, Ele vai levantar esse povo, vai arrebatar esse povo, tirar da terra. Então agora Ele vai trazer juízo sobre os ímpios para cumprir esta palavra. Ele se ira todos os dias, mas Ele está suportando, porque o tempo, a dispensação da graça ainda não se completou. Quando se completar, ele vai trazer a tribulação sobre o mundo, mas ele vai proteger o seu povo e vai punir o ímpio. Ele vai proteger o seu povo e vai trazer a tribulação sobre o mundo. O justo verá a tribulação, mas o Senhor o protegerá. O Senhor o guardará da ira de Deus, dos cálices da destruição da ira de Deus, que vai ser derramado sobre o mundo, porque o Senhor descerá no final com poder e grande glória. E Ele trará juízo sobre o mundo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Deus já está com o seu arco armado, a sua espada preparada. Está aparelhado, só esperando o tempo se completar. Então Ele vai trazer justiça sobre o mundo. Para o justo, justiça. Para o justo, amor, misericórdia, compaixão. E para o ímpio, juízo e destruição. Ele já preparou as armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O povo de Deus, de alguma forma, eles estão sofrendo muito no mundo, e cada vez que vai fechando o círculo, mais o povo de Deus estão sendo humilhados, estão sendo criticados, estão sendo zombados. Em muitos lugares do mundo aí, tem cristãos sendo mortos, sendo decapitados. Quantas igrejas foram explodidas com bombas?
quantos atentados contra o povo de Deus. Sempre a era da igreja, se a gente for estudar a história do cristianismo, a história dos cristãos, nós vamos ver o sofrimento desse povo na terra. Só que esse povo sofreu, mas eles nunca negaram o nome do Senhor. A Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura, nem o ocaso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está derramado em nosso coração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. E não vai ser o ataque do mundo, não vai ser a ira do mundo, não vai ser a revolta dos ímpios que vai nos fazer calar. Nós vamos continuar falando desse poder. Nós vamos continuar testemunhando dessa graça. Nós vamos continuar defendendo a causa de Jesus Cristo. Só que ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que discriminam e perseguem o povo de Deus. Eis que olha bem, os ímpios, eis que esse está com dores de perversidade. A igreja, ela sofre dores de parto, para dar à luz a glória de Deus, a salvação eterna que está prestes a vir, quando Jesus voltar. Nós sofremos, somos oprimidos, somos discriminados, somos zombados e até perseguidos. Mas nós temos uma esperança, nós sabemos que brevemente o Senhor descerá com poder e grande glória. E tudo vai passar. A Bíblia diz que as lágrimas dos olhos serão enxugadas. Não haverá choro, não haverá mais sofrimento. Para aqueles que esperam no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas os ímpios são diferentes. E eles estão com dores de perversidade e concebeu trabalhos e produzirá mentira. Tem prazer na mentira, tem prazer no engano, tem prazer no erro. Entendeu? Tem prazer em viver, participar de tudo que o mundo oferece. Mas eles querem Deus, eles querem salvação, mas eles não querem entrar pela porta estreita. Porque Jesus disse que a porta estreita, ela leva a vida. Ela não é fácil de passar. Porque depende de um esforço, depende de coragem, depende de lutar para atravessar por essa porta. Porque ela não é fácil. Agora o caminho largo não. Muitos entram por eles porque é largo, é fácil de entrar, de caminhar. A porta larga é fácil de passar por ela. Entendeu? E as pessoas entram por essa porta porque ela é mais fácil, mas elas acham que elas estão bem com Deus só porque acreditam, porque falam, porque comentam sobre Deus. Mas servir a Deus é muito mais do que só saber que Ele existe, só saber que Ele é Deus. Nós temos que nos curvar diante desse Deus, nós temos que nos humilhar diante desse Deus, nós temos que nos prostrar diante desse Deus, porque Ele é a única esperança da nossa salvação. Os ímpios cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que o fez. Faz toda essa bagunça toda no mundo que está acontecendo, crueldade, perseguição, destruição. Pessoas não pensam para tirar a vida de um outro ser humano. Ninguém se respeita, ninguém se perdoa. É uma coisa terrível que acontece no mundo. As pessoas tiram uma vida sem o maior temor, sem o maior respeito. Entendeu? As pessoas perseguem, atropelam pessoas na rua.
destrói família, destrói casamento. Tem pessoas que são usadas pelo Satanás, pelo diabo, para destruir vidas, para destruir casamento, para destruir famílias, para destruir pessoas. Por quê? Porque estão cavando o seu próprio buraco para cair na sua própria cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, as obras má, as obras de mentira, de engano, de prostituição, de traição, de falsidade, de feitiçaria, de idolatria, obras de engano, crimes, violências contra o seu próximo, contra o ser humano. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria mioleira, sobre a própria cabeça. O mal que o homem planta, ele vai colher. O mal que o homem semeia é que vai nascer para a destruição da sua vida. Então, meus amados irmãos, você que está em Cristo, nova criatura é. Você que está em Cristo, você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você que está em Cristo, fuja do mal. Você que está em Cristo, procure se preparar cada dia mais na presença do Senhor. Ore mais, busque mais ao Senhor, porque estamos vivendo em dias trabalhosos e difíceis, mas seremos vencedores em nome daquele que vive e reina para todo sempre eternamente. Continue firme na presença do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que o seu foco seja Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da sua fé. Sede firmes e constantes. Nunca desanime, mas permaneça na jornada. A Bíblia fala lá no Salmo 40 que nós temos que ser como águia. Temos que ser como águia, renovando as nossas forças como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, mas permanecerão fiel na presença do Senhor. Outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra. Compartilhe o vídeo. Faça seu comentário. Aperte o sininho. E Deus vai te abençoar grandemente, porque você vai estar contribuindo para que esta palavra chegue também a outras pessoas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.